Um grande professor, os judeus creem nisso. Você não precisa ser cristão para acreditar que Jesus foi um grande professor. Alguns vão dizer que Jesus foi um grande profeta, alguém que falou em nome de Deus. Você não precisa ser cristão para crer nisso, os muçulmanos acreditam nisso. Talvez você diga que Jesus foi uma alma influente, uma pessoa caridosa, alguém carismático, como daquela série famosa que a gente tem na Netflix. Os livros de história e a cultura pop também reconhecem Jesus como alguém carismático. Ou você pode dizer que Jesus era alguém que fazia o bem, mas como diz um escritor famoso, nós não matamos pessoas boas. Quem é Jesus? Nossa cultura não tem nenhum problema em reconhecer que esse homem existiu de fato. E se você assiste aqueles seriados de madrugada do Discovery Channel, ninguém mais questiona se Jesus de fato existiu. A pergunta que assola e que assola toda a humanidade de 2000 anos para cá é: quem é esse homem? Porque talvez quem você diz que é Jesus seja a grande pergunta. Porque embora possam haver diversas opiniões, diferentes opiniões sobre quem ele foi, a realidade de quem ele é permanece intacta. E a resposta que você dá a quem é Jesus é tão importante, porque ela muda a maneira como você se relaciona com ele. Se Jesus foi um grande professor, eu devo aprender com o que ele fez. E só há muitos outros bons professores. Se Jesus é só alguém famoso, um personagem da cultura pop, tudo que eu devo fazer é admirá-lo e fazer filas para tirar uma selfie com ele quando ele estiver numa premiere no nosso país. Ele é só alguém famoso. Mas a forma como você entende quem Jesus é, define a forma como você se relaciona com ele. E talvez seja por isso que o apóstolo João, logo no primeiro capítulo do seu livro, se preocupe tanto em dizer quem é Jesus. É natural que diante de uma figura de uma figura tão importante de tudo que ele fez, mesmo as pessoas do primeiro século estivessem se perguntando quem é este homem. E o apóstolo João, então, coloca um testemunho de João Batista, dizendo que este homem é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nessa manhã eu convido você para tentarmos juntos meditar na palavra de Deus e entender o que significa essa afirmação e como ela muda a minha vida, a sua vida e a vida de toda a humanidade. Leia comigo, 1 João, versículos 19 ao versículo 34. João, capítulo 1, versículos 19 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Então perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? E João então disse: eu não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Nos dê uma resposta para que levamos àqueles que nos enviaram. Que você diz acerca de si próprio? João então responde com as palavras do profeta Isaías, dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Mas então, no dia seguinte, João viu Jesus
E aproximando-se, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando eu disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse ser revelado a Israel. Vamos orar. Deus bondoso, nós cremos que o Senhor está no meio de nós e sabemos, ó Deus, que Tu nos ama. Senhor, nessa manhã onde nós nos debruçamos sobre a Tua palavra, que ela se torne viva em nós. Alimenta-nos, ó Deus, com a palavra da verdade, com o pão da vida, que é o Senhor mesmo. Que nós possamos juntos agora, ó Deus, crescermos e ouvirmos a Tua voz. É o que eu oro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas essa afirmação ela está inserida dentro de um contexto maior. Um grupo de oficiais do Sinédrio, dos líderes religiosos da época, são enviados para interrogar João Batista, para saber quem João Batista era. João Batista, um homem que começa a pregar ali nas margens do Rio Jordão, 400 anos, depois de 400 anos de um silêncio profético. Quer você queira ou que você entenda quem é João Batista ou não, o que sabemos é que a sua influência é notável em todo o Novo Testamento. Todos os evangelhos retratam João Batista, porque multidões vinham ouvir do deserto a sua voz. E até Jesus considera João o maior entre os nascidos de mulher. Aqueles homens viviam em uma grande expectativa. Há anos eles aguardavam o rei da linhagem de Davi, que viria com justiça e governaria Israel e governaria o mundo. Havia uma grande expectativa sobre a vinda do prometido do Senhor. E então, os oficiais do templo vão examinar João, sabendo que alguém viria chegar. Haviam muitos messias surgindo. Vários dizendo que eles eram o enviado de Deus. Então, o Sinédrio tinha que averiguar. Eles estão fazendo o trabalho deles. João, talvez para surpresa, nega ser ele o Messias. Porque tudo que um louco quer, às vezes, é palma para dançar. Todos eles diziam, se perguntassem, você é o Messias? Diziam, sim, claro. João diz, não. Eu não sou quem vocês estão procurando. Minha missão é outra. Eu estou preparando o caminho. Eu estou anunciando e advertindo aos outros a chegada de um reino iminente, dizendo, arrependam-se. Porque aquele que é maior do que eu, ele está chegando, está próximo, ele está vindo. E então, nesse contexto, os oficiais religiosos estavam, assim como nós, talvez nas melhores das hipóteses, buscando um Messias errado, buscando um Jesus que era diferente daquele que o Senhor havia prometido. Ou quem sabe, como veremos capítulos depois, eles simplesmente eram incapazes de reconhecer o Messias entre eles. A questão é que a resposta estava à frente deles. E eles não perceberam. Eles não viam. Não demorou para que aqueles a quem eles procuravam fosse então revelado por João Batista. João disse, ali está quem vocês estão procurando. Ele é a quem me referi quando eu disse que viria alguém superior a mim. Este é o Messias, este é o prometido do Senhor, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E talvez nós já lemos essa expressão tantas vezes, que para nós, pela distância que nós estamos daquelas pessoas, nós percamos um pouco do impacto dessa frase. Porque dizer que aquele era o Messias, ele é o Cordeiro de Deus, é um tremendo de um balde de água fria. É um anticlímax. Sabe aquela bola da final do campeonato, onde você diz é agora e o jogador chuta para fora? Não, João, não. Cordeiro de Deus, você só pode estar brincando. Porque cordeiro, na mentalidade daquele povo, era um animal frágil. Um animal que, quando levado para o cativeiro, sequer reage direito.
símbolo de fraqueza, símbolo de sacrifício em toda a tradição de Israel. Não, aqueles homens queriam um libertador. Eles queriam alguém que vencesse pela espada, alguém que tirasse a tirania de Roma, que resolvesse os problemas sociais que eles viviam, que acabasse com o impuro no poder e agora trouxesse um descendente de Davi. É hora da gente brilhar, João Batista, não vem não. Agora é nossa hora, e você vem dizer que este é o Cordeiro de Deus. Não é à toa que para os discípulos, vocês vão ver, a gente vê nos evangelhos várias vezes que para eles a morte do Messias era inconcebível. Você vai morrer, Jesus? Não, pera aí, que parte da aula que eu perdi? A gente quer vitória. A gente quer glória. Acabou a bagunça aqui. Você precisa vir resolver o nosso problema. Mas desde o começo da história, Deus apontava para a gravidade do pecado e para a necessidade de reconciliar homens e Deus. Deus mostrava para a humanidade que isso só seria possível por meio de um sacrifício. Porque a humanidade se virou contra o seu Criador. A humanidade insultou ao Deus Todo-Poderoso, governador do universo, Deus de pura justiça. A humanidade, desde Adão e Eva, afirmaram ser iguais a Deus e dependentes de Deus, capazes de discernir o bem ou o mal, a partir da sua própria consciência. Uma humanidade que troca a glória do Criador pela glória da criação. E sua ira é merecida. Deus é justo em condenar a humanidade. Ele tem razão de destruir todos nós, se assim Ele quisesse. Não há um justo na terra, nenhum sequer. Somos culpados, inteiramente culpados diante dEle. Somente por meio de um sacrifício é que nós poderíamos, ao mesmo tempo, viver e satisfazer a ira de Deus. É um problema cósmico a ser resolvido aqui. Como nós, desafiando o Senhor dos universos, podemos continuar vivos? Deus aponta: vocês precisam que alguém sofra a ira no seu lugar. Vocês são incapazes. Deus aponta isso com a morte de um animal no Gênesis. Quando Adão e Eva desobedecem e na sua tentativa de consertar as coisas a seu próprio modo, fazem folhas de figueiras para cobrir a sua vergonha, e Deus diz: isso não é possível. E então ele mata, sacrifica um animal e cobre o homem e a mulher da sua vergonha. Deus aponta para a necessidade de um cordeiro na Páscoa, onde um cordeiro é morto, e então o sangue é passado nos umbrais da porta e o povo vive. Como o povo escapa do anjo da morte? Pelo sacrifício, o sangue de um cordeiro. Um animal que era sacrificado no templo para perdoar os pecados como forma de reconciliar o povo com Deus. A angústia presente em todo o Antigo Testamento é a mesma de Isaac, diante da sua morte iminente, que diz: Senhor, Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Tudo que o homem tinha feito para se reconciliar com Deus era insuficiente e temporário. Os sacrifícios eram apenas uma sombra, uma prefiguração de que era necessário um sacrifício maior. Os sacrifícios eram repetidos ano após ano, como prova de que um sacrifício perfeito ainda não tinha sido oferecido. Um animal não tem a menor capacidade de ser um substituto completamente satisfatório a um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Era necessário um sacrifício de uma vez por todas. E aqui está o anticlímax. Quando João vê Jesus e anuncia: este é o Cordeiro de Deus, ele está ensinando que aquelas pessoas, elas não precisam de um libertador, mas eles receberam um substituto. Um cordeiro
sem pecado, que assume o lugar do seu povo para oferecer a liberdade do verdadeiro inimigo, a inimizade com Deus e as amarras do pecado. Essa é a nossa realidade. Somos culpados diante de Deus. Todos nós. O mal que habita em nós é insuportável. A separação que temos de Deus é intransponível. A ira de Deus pelo mal que nós causamos é depositada sobre um cordeiro. É depositado sobre Cristo. É isso que Isaías 53 nos relata, a partir do versículo 4, quando ele diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Jesus é o Cordeiro que carrega a nossa culpa. É aquele que veio ao mundo, nasceu com um objetivo: morrer. Quando ele nasce, o seu decreto já está estabelecido antes do início dos tempos. Ele nasceu para morrer. Um justo pelos injustos. Alguém sem pecado pela culpa dos pecadores. E na cruz, Ele satisfaz a ira do Pai. A ira justa e merecida sobre cada um de nós. E se coloca à frente daquilo que estava reservado para cada um de nós. Este é o Cordeiro. Este Cordeiro não é um simples cordeiro. Não é um simples animal. O seu sacrifício não é simplesmente uma oferta. Mas esta oferta é uma oferta que vem do próprio Deus. Porque Jesus, Ele não é um cordeiro oferecido por nós. Jesus é o Cordeiro de Deus. O ser humano não providencia a sua própria redenção. A nossa salvação vem do próprio Deus. Em todas as outras religiões, são os homens quem oferecem sacrifícios ao Senhor, de alguma forma, para reconciliar e aplacar a sua culpa, mas não. No cristianismo, é Deus quem providencia o sacrifício pelo homem. Ele foi preparado por Deus, enviado por Deus, veio da parte de Deus. É Deus quem oferece a homens pecadores e injustos o acordo de paz. É Deus quem inicia o processo de salvar pessoas que não o merecem, que o rejeitaram. Pessoas imerecidas recebem um cordeiro imerecido. Que perdão escandaloso! Diante do tribunal cósmico da nossa culpa, o juiz se levanta e diz: eu sofro por quem não merece. É um amor escandaloso. É algo que nos tira do nosso patamar de orgulho, de alguma forma, dizer que nós somos capazes de alcançar esse Deus soberano. Nós não somos. A morte do Cordeiro de Deus é para nós um atestado de humilhação. Porque nem mesmo o que nós temos de melhor é suficiente para satisfazer esse Deus. As nossas boas intenções, as nossas boas obras, a nossa própria vontade é incapaz de satisfazê-lo, é insuficiente. Esse Cordeiro é enviado de Deus por graça, por misericórdia, por amor. Um Cordeiro que nos tira do nosso próprio orgulho
e nos mostra um amor gigantesco e impensável. Porque talvez alguém se candidate a morrer por pessoas boas. Mas quem morreria por inimigos? Quem daria sua vida por pecadores? O Cordeiro de Deus nos revela o amor de Deus. Nos dá a confiança e a certeza de que aquele que não poupou o seu próprio filho nos dará juntamente com eles todas as coisas. Jesus é o Cordeiro. Não qualquer Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus pela nossa própria culpa. Mas João diz mais. João nos dá uma expressão que nos mostra não apenas quem Jesus é, mas também o que Jesus realiza. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus faz o que nenhum de nós pudemos fazer, nenhum dinheiro, nenhum esforço, nada pôde fazer, que é tirar o pecado de nós. E perceba que a expressão é clara, esse Cordeiro não apenas tirou o pecado há 2000 anos atrás. Esse Cordeiro tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi há 2000 anos sacrificados, mas os efeitos da sua morte são atuais, presentes, poderosos e eficazes, como naquele dia no Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo faz com que todos os dias pessoas são libertas de seus pecados. Todos os dias pessoas são lavadas de suas manchas, pessoas livradas da masmorra da culpa, perdoadas e transferidas do reino das trevas para o reino da luz. Seus efeitos são eternos. Esse é o sacrifício definitivo que nós esperávamos. E se esse Cordeiro de Deus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos os dias nos achegamos continuamente a Ele. Porque nossa fé olha para uma cruz onde não há mais um corpo. A nossa fé se trata de uma cruz que está vazia. Porque nem a morte foi capaz de vencê-lo. O nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é um Cordeiro vivo, presente, que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E porque Ele vive, nós temos um Salvador que não morre. Nós não temos um mártir. Nós temos alguém que continua agora vivo, dando perdão contínuo pelos nossos pecados. Como o apóstolo Pedro nos lembra, nós temos uma esperança viva. Uma esperança que não foi presa pelo túmulo. Uma esperança de que porque Ele ressurge, Ele derrama seu Espírito sobre nós, e agora nós somos chamados co-herdeiros, co-participantes da sua natureza divina. Aquele batismo que João dava com água simbolizava pelo batismo definitivo que Ele traria pelo meio da sua morte. Ele derrama o seu Espírito sobre cada um de nós. Ele agora intercede ao Pai, diariamente, continuamente por nós, como nos lembra Hebreus. Ele nos oferece um perdão definitivo, de tal forma que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. E porque Ele vive, nós o aguardamos. Nós sabemos que não tarda o dia onde Ele volta. Vai julgar com justiça o mundo. E aqueles a quem Eles chamam de filhos, teremos o privilégio de viver com Ele, de sermos ressuscitados com Ele no último dia. A morte não o venceu. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o meu e o seu pecado. Nos transporta para uma nova vida e nos dá a sua presença eternamente. Queridos, não pense que nós somos muito diferentes daqueles homens religiosos da época. Muitas vezes, eu e você, criamos um Jesus à nossa própria vontade.
Criamos um Jesus feito sob medida para os meus próprios planos, para os meus próprios sonhos, para o meu próprio reino, para as minhas próprias vontades. Um Jesus que muitas vezes não se difere em nada de um Deus com letra minúscula, de barro ou de pedra, capaz de satisfazer o meu desejo de um Deus pessoal. Ou um amuleto que uso quando convém e que atende à minha própria vontade. Na ansiedade de criar um Messias para si mesmo, aqueles homens ignoraram o Messias verdadeiro. E na nossa ansiedade de ver os nossos próprios desejos realizados, também podemos ignorar a realidade sobre quem Jesus é. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Percamos isso. E percamos toda a explicação da realidade. Sem pecado, não há sacrifício. Sem sacrifício, não há salvação. Sem salvação, não há graça. Jesus é o Cordeiro morto pelo nosso pecado. E você? Quem você diz que é Jesus? Talvez você até hoje tenha visto ou entendido Jesus como um grande mestre. Isso é uma maravilhosa verdade. Nós ouvimos Ele fielmente, obedecemos tudo que Ele diz. Talvez Jesus seja um profeta para você. Isso é uma grande e maravilhosa verdade. Nós devemos estudar e ouvir os seus ensinos com zelo e atenção, porque Ele mesmo disse que tudo aquilo que o Pai o revelou, Ele nos transmitiu. Jesus é um grande profeta, ou talvez você diga que Jesus é uma mente iluminada, alguém que você deve imitar, e isso também é uma maravilhosa verdade, porque nós seguimos o seu exemplo, andamos diligentemente nos seus passos. Essas são maravilhosas verdades. Mas um profeta, um professor, um político ou mesmo alguém bom, não muda quem você é. Nenhuma dessas identidades exige de você um compromisso de vida, um compromisso de fé. Mas se Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, só nos resta uma opção: correr até Ele, ou nós pereceremos. Ir até Ele, buscar a sua graça e misericórdia, ou nós estamos perdidos. Não há outro meio de sermos libertos do pecado, livres da nossa culpa, libertados das nossas mazelas, e de fugirmos da ira de Deus que nos aguarda. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e então olhamos para o seu sangue derramado que nos limpa, o que nenhuma religião e esforço humano poderia fazer. Tirar o pecado do mundo e tirar o pecado de mim. Certa vez um escritor registrou uma frase que ele ouviu de alguém depois do seu sermão sobre o sacrifício de Jesus, e a sua frase sempre me impactou. Ele conta que esse homem volta-se então, esse pastor, e diz o seguinte: como é possível lidar com alguém que se entregou totalmente a você, sem se entregar totalmente a Ele? E a resposta retórica: não é possível. Como lidar com alguém que se entregou totalmente a você, sem se entregar totalmente a Ele? E talvez esse seja o chamado para você nessa manhã. Talvez você tenha vivido como Jesus, como um grande mestre, alguém para ser seguido, alguém para o qual você tem que estar sempre aos pés. Isso é maravilhoso, mas
Talvez ainda haja no seu coração uma resistência em se entregar totalmente a Ele. Ou talvez haja na sua vida áreas onde você ainda deseja ser o rei e diga, não, essa área é preciosa demais para mim para que eu a entregue. Mas se Ele é o Cordeiro de Deus, que se entregou por nós, a única alternativa que nós só temos é nos entregar por Ele, é nos entregar a Ele. A cruz nos chama a um compromisso de arrependimento e fé. A um compromisso de uma vida que diariamente se entrega a esse Cordeiro, reconhecendo que o seu sacrifício é inevitável, reconhecendo o que Ele fez, reconhecendo que é pelos nossos pecados que Ele foi morto, mas também reconhecendo o que Ele é e o que Ele faz em nossa vida diariamente, nos reconciliando com o Pai, tirando de nós o pecado, para que nós possamos ser diariamente transformados por Ele. E assim nos entreguemos a Ele, como Ele se entregou por nós. Essa é a mensagem da cruz. É essa que nós proclamamos até ao fim da vida. De que se Deus se entregou por mim, minha única alternativa é me entregar por Ele. É o que o próprio apóstolo João nos diz em João 1, 10, 13. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas que nasceram pela vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, há dois caminhos para nós. Existem dois caminhos. Essa não é uma rua, uma via de 3 ou 4 opções. Jesus se apresenta para nós e nos diz essa manhã, eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós não reconhecemos. E se nós não reconhecemos, nós estamos perdidos. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. De termos os nossos pecados perdoados. De sermos redescobertos para uma nova vida. Uma vida onde Ele abunda e onde Ele se entrega diariamente por nós. É isso que nós celebramos nessa manhã. Nós celebramos o momento em que Deus se entrega por pecadores indignos como eu e você. Quem você diz que é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós jamais seremos a mesma pessoa novamente. Vamos orar? Deus bondoso, nós olhamos para a cruz, pasmos. Diante de Deus de um amor que excede o nosso entendimento. Que nós não compreendemos. Mas que é visível para nós. Senhor, nós sabemos que naquela cruz estavam a minha iniquidade. O meu pecado. Mas que o Senhor, ó Deus, abundando em amor, não poupou o seu próprio Filho para pagar, ó Deus, pelo nosso mal. Senhor, e nela, Senhor, nós nos gloriamos. Senhor, nós nos gloriamos na cruz, ó Deus, porque nela o Senhor revela o seu amor para conosco, o Senhor prova o seu amor para conosco. Deus, e agora esse amor provado por meio do sacrifício do teu próprio Filho, Senhor, nos enche de confiança, nos enche, Senhor, de
paz. Porque agora, Senhor, somos um contigo. O teu sangue derramado naquela cruz inaugura para nós um caminho novo e vivo, pelo qual, Senhor, agora nós nos dirigimos diretamente ao Senhor. Senhor, e nós te louvamos porque aquela cruz, e hoje nós celebramos isso, ela não está vazia. E o Senhor nos mostrou, ó Deus, erguendo seu filho ao céu, que um dia, Senhor, estaremos com Ele, seremos ressurretos também no último dia. Ó Deus, se hoje essa verdade nunca foi compreendida por algum dos meus irmãos, Senhor, eu te peço que nesse momento o Senhor retire as escamas dos nossos olhos. Que nós possamos, ó Deus, agora depositar completamente a nossa vida em Tuas mãos. Nos entregar, ó Deus, de uma vez por todas. E reconhecer que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas, Senhor, a nós que já Te conhecemos, eu Te peço, ó Pai, que a Sua morte não seja em vão. Senhor, porque há áreas do meu coração, na minha vida, que ainda me pertencem e não pertencem ao Senhor, aos meus próprios olhos. Mas, Senhor, tudo é Teu. A minha vida é Tua. E eu que te peço, ó Deus, que se isso acontece também com algum dos meus irmãos, que o Senhor nos livre do nosso próprio engano do pecado. E nós entregamos também àquele que não poupou nada por nós. Salva-nos de nós mesmos, ó Deus. Do nosso próprio engano, da nossa própria culpa, da nossa própria vaidade. E que nós o louvemos pelo Teu glorioso sacrifício, impagável por nós, mas que o Senhor, por amor, levou em Seu próprio corpo. Eu Te agradeço, Senhor, e Te louvo, porque o Senhor vive. O Senhor vive agora ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mas misteriosamente o Senhor também vive em mim. Obrigado pelo Teu Santo Espírito derramado em nós. Senhor, agora nós nos unimos como igreja para louvá-lo, para engrandecer o Teu nome, para adorá-lo, ó Deus, como o único verdadeiro Deus, que foi morto pelos nossos pecados, mas que ressurgiu e vive eternamente. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todos sempre, Jesus. E nós oramos em Teu nome. Amém.